Olá pessoal, me chamo Antônio, sou acadêmico de medicina do quinto semestre e hoje a gente vai falar um pouco sobre memória e aprendizagem, certo? Então vamos lá começar. Primeiramente, um breve sumário do que a gente vai ver nessa aula. A gente vai falar um pouco sobre neuroanatomia da memória, em seguida sobre amnésia e, por fim, sobre a neurofisiologia da memória. Então vamos lá. Primeiramente, a neuroanatomia da memória, né? Inicialmente, é interessante a gente fazer a diferenciação entre memória declarativa e não declarativa. Memória declarativa é aquela que geralmente a gente associa à memória, como, por exemplo, um determinado fato, né, um determinado evento que aconteceu na nossa vida, um determinado significado de um termo, uma informação que você vai decorar para uma prova, por exemplo. Isso é memória declarativa. E existe também a memória que a gente geralmente não associa à memória clássica, aquele negócio todo e tal, que é a memória não declarativa, ou implícita, como por exemplo, você dirigir um carro, né? Você tocar um instrumento musical, aquilo é um tipo de memória, é uma memória que a gente chama de procedimento, mas não é aquele tipo clássico de memória que a gente associa, né? Então é uma memória do tipo implícita, não declarativa, certo? Bom, existem algumas subdivisões. Memória declarativa, topograficamente, ela geralmente se localiza no lobo temporal medial, nosso hipocampo, e no diencéfalo também, principalmente ali dos núcleos anteriores do tálamo. E aí eu tenho dois tipos, memória semântica, ou para fatos, e a memória episódica, ou de eventos. Memória de fatos, ou semântica, é geralmente o significado de alguma coisa, né? Um determinado fato mesmo, como por exemplo, sei lá, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, um exemplo, né, somente. E para eventos, memória episódica, ela geralmente está associada, por exemplo, à memória que você tem do dia que você passou no vestibular, do primeiro dia que você foi para um determinado evento, determinado local, né, o dia que você conheceu a sua namorada, enfim. E eu tenho também a memória não declarativa, que é aquela que geralmente não se associa, né, àquele conceito clássico de memória, mas também a memória. Como, por exemplo, a memória procedural, que é a memória de habilidades ou hábitos, né, que é coordenada aí pelo estriado, que é justamente aquele tipo de memória atrelado aí a tocar um instrumento musical, a andar de bicicleta, a dirigir o carro. Eu tenho o condicionamento clássico também, que é atrelado a uma resposta muscular esquelética, atrelado ao cerebelo, algumas vias reflexas, que é o condicionamento clássico pavloviano, que a gente vai comentar. E as respostas emocionais, relacionadas aí, por exemplo, à amígdala, né, como as vias do medo e tudo mais. Bom, existe um tipo de aprendizado que é o associativo, que é representado pelo experimento do Ivan Pavlov, que é esse cientista russo aí, certo? Em que o que, é que ele fez? Ele tocava um sino, uma campainha, e ele, toda vida que fazia isso, ele entregava um pedaço de carne para o cachorro dele, né? E aí ele fez isso repetidas vezes, a ponto que isso tornou meio que automático no cachorro associar o estímulo, né, o sino, a campainha, com um pedaço de carne. Então ele já começava a salivar, ele já chegava perto do dono, esperando um pedaço de carne mesmo. Então isso é um condicionamento, é um tipo de memória. É um aprendizado associativo, associou um estímulo a uma resposta, certo? E geralmente, quando vocês ouvirem falar desse experimento, se fala, né, de condicionamento clássico, condicionamento pavloviano, certo? Existe também o não associativo, né? Que é aquele que eu vou ter um mecanismo de habituação e sensitização. O que é isso? Quando tu tem um determinado estímulo, se tu tiver uma resposta aumentada àquele estímulo, tu tem uma sensitização para aquele estímulo. Agora, quando tu tem uma habituação, tu tem uma resposta reduzida àquele estímulo. Vou colocar aqui numa situação hipotética para ficar melhor de entender. Digamos que você está sozinho em casa, né? E você escuta um barulho. Você está sozinho em casa. Então, o barulho é um estímulo que sobre você vai ter um impacto muito grande. Então, você tem uma sensitização. Agora, quando você vê, ah, não, era só o cachorro fazendo barulho. Aí você percebe, não, é o cachorro fazendo barulho, então tá tranquilo. Então aquele estímulo, ele vai ter uma resposta sobre, aliás, aquele estímulo ele vai ter um impacto sobre você um pouco menor. Ele vai produzir uma resposta menor, porque você se habituou àquilo, ah, é o cachorro, tá tranquilo. Certo? Então, essa troca que vai acontecendo de habituação e sensitização, ela está relacionada a esse aprendizado não associativo. Então, quando um estímulo ele tem um impacto menor, uma resposta menor sobre você, é uma habituação. Quando ele tem um impacto que se torna cada vez maior, né, ou agudamente maior, digamos assim, é uma sensitização. É que eu trouxe o exemplo, né, de um meme famoso, que é o meme do Senhor Incrível Going Candy Uncanny, né? Então, habituação é o Senhor Incrível tranquilo, né? E sensitização é o Senhor Incrível com aquela cara estranha, né? Então, só uma brincadeira para tentar tornar mais palpável o assunto. Mas vamos lá. Mas onde é que está a memória, né? É essencial destacar que não há uma região de memória, né? Existem regiões de maior relevância e outras com menos relevância. De maneira geral, a gente pode dizer que todo córtex contribui, em maior ou menor quantidade para a memória. Beleza.
Mas quais seriam exemplos dessas regiões de maior relevância, por exemplo, né? A gente teria o lobo temporal medial, por exemplo, né, que está relacionado àquela memória declarativa, o córtex pré-frontal, o estriado, né, e suas conexões, né, que vão estar relacionadas aí à nossa memória não declarativa ou implícita, né, a amígdala também, certo? Primeiro vamos falar um pouco sobre o lobo temporal medial, né? No lobo temporal medial a gente vai encontrar o nosso hipocampo. Hipocampo é uma palavra que significa cavalo marinho, né? Nessa imagem está bem parecida, né? Realmente o hipocampo com cavalo marinho. Mas enfim, eu tenho algumas regiões aqui importantes, como o córtex parahipocampal, né? O córtex entorrinal, que é importante porque recebe as aferências, né, de conexões que vêm de outras regiões do nosso neocórtex. Então, impulsos auditivos, visuais, né, estímulos que vão ser associados à memória para promover a consolidação vão chegar através do córtex entorrinal e vão entrar no hipocampo através de uma estrutura chamada de trato perfurante, certo? Bom, e aí um esquema geral dessas aferências, por exemplo, a informação sensorial ela chega, ela vai, sei lá, um estímulo visual, digamos assim, né? Chega para as áreas corticais associativas, no caso, sei lá, uma área visual associativa. Depois ela chega nas áreas corticais parahipocampal, renal, entorrinal e são encaminhadas para o hipocampo. Do hipocampo vai pegar o fórnice, né, uma via do fórnice, e vai para a região do tálamo e para o hipotálamo, certo? Essa é a nossa conexão, né? No lobo temporal medial especificamente, no nosso hipocampo, a gente tem algumas estruturas importantes, né? Depois que entra, né, pelo trato perfurante, ele vai ser encaminhado para algumas regiões, como por exemplo o giro denteado, né? E em seguida, por exemplo, para regiões CA, né, os cornos de Amon, né? São regiões CA3, CA1. Você tem várias sinapses aqui nessa região, são sinapses que se retroalimentam, que fazem um feedback positivo para cada vez mais tornar aquela memória consolidada, mais fortalecida. Tu ter cada vez mais de estímulos atrelados àquela memória. Porque guardem, sempre que você associa, né, um determinado conhecimento, determinada ideia ou evento a alguma outra coisa, aquilo se torna cada vez mais forte, né? Mas a chance de você consolidar e guardar aquela memória é cada vez maior. Então, o tipo celular principal do hipocampo é a célula piramidal. A gente tem diversos tipos de células piramidais em cada região do cône de Amon, quais sejam regiões CA1, CA2, CA3, certo? Eu tenho no hipocampo direito uma prevalência, né, pela orientação espacial e no hipocampo esquerdo uma prevalência da memória verbal, certo? Algumas especializações, né? Outra coisa, as sinapses aqui mediadas, elas são principalmente glutamatérgicas, né? Mediadas por glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do nosso sistema nervoso central, certo? E aí, continuando, eu tenho um circuito de Papez, né, que é toda essa alça que se retroalimenta, né, começa lá no hipocampo, a do hipocampo pega o fórnice, do fórnice vai, por exemplo, para os corpos mamilares, aí os corpos mamilares vai para os núcleos anteriores do tálamo, né, com o fórnice, né, aliás, depois, né, e em seguida ele segue para o nosso giro denteado, aliás, giro do cíngulo, perdão, e vai voltando para aquelas regiões, né, da área parahipocampal, entorrinal, enfim. E todo esse circuito ele se retroalimenta, ele vai sendo cada vez mais se retroalimentando, né? Esse circuito de Papez ele também é atrelado aí à questão emocional, né, e tudo mais, não só a memória, certo? Mas vocês viram aí na neuroanatomia, beleza? Bom, os neurônios de lugar, eles são células, neurônios especializados na memória sobre locais, né? Por exemplo, uma orientação espacial e tudo mais. Como, por exemplo, eu tenho os neurônios de lugar que estão localizados aí no nosso hipocampo, até aquela questão da especialização que eu comentei, o hipocampo direito ele é um pouco mais relacionado à orientação espacial. Outra contribuição que a gente tem é a do giro parahipocampal, que é responsável principalmente por formar, digamos assim, né, começar a ser ativado, né, digamos assim, quando você está entrando num local novo. Então, sei lá, você entrou no primeiro dia na faculdade, você está reconhecendo os locais aí, digamos que esses neurônios aqui do giro parahipocampal, que vão ser ativados nesse cenário de local novo, eles vão ser mais ativados, digamos assim, né? Bom, outro tipo de memória é a memória operacional, né, ou procedural, né, que é aquela justamente de habilidades e procedimentos, né? Topograficamente, ela está localizada no nosso córtex pré-frontal, certo? E está relacionada à nossa tomada de decisões, ao nosso plano motor, né, e tudo mais. É um experimento que avalia um pouco disso, né, a nível de, por exemplo, ratinhos de laboratório, digamos assim, é esse experimento do queijinho, né? Onde você coloca um queijo em algumas regiões, alguns caminhos aqui, e o ratinho ele vai ter que ficar procurando queijo, né? Você vê que não tem queijo em todo local. Então, por exemplo, se ele entrasse nesse localzinho aqui, ele ia ver que não tem queijo, né? Então ele ia dizer, opa, não tem, então vou procurar em outro canto. Aqui tem, beleza. Vou procurar em outro canto. Aqui não tem, aí no outro tem. Tipo assim,
ideia dele tomar essas decisões é um tipo de memória, é uma memória operacional, certo? De que, naquele local não tem o queijinho, então não vou voltar lá, certo? E, inclusive, ele é preservado se você tivesse uma lesão, por exemplo, no hipocampo, até porque a topografia é diferente. A topografia aqui é muito mais na região do córtex pré-frontal, beleza? Bom, outra coisa interessante a gente ressaltar é o chamado efeito priming, né? Que, em suma, né, em linhas gerais, o que é que ele significa? É como as nossas memórias, as nossas memórias, elas impactam nas nossas impressões, nas nossas perspectivas e nas nossas atividades. O exemplo mais clássico, por exemplo, é você colocar, por exemplo, uma palavra, né? P, um R, um A, aí um tracinho, né? E um O no final. A gente é induzido a completar com um T, né? Para colocar prato, né? Certo? Isso é um tipo de efeito priming, porque a gente associa uma memória que a gente tem anterior de que, P, R, A, né? Depois um O, mais um tracinho no meio, prato, né? E a gente associa isso à execução, àquela atividade, certo? Mas isso se estende para outras coisas também, como por exemplo os clickbaits, né? Marketing também é bem associado a isso, certo? Então, por exemplo, os clickbaits, quando a gente vê aquela informação, você não vai acreditar no que você vai ver, isso vai chocar você. Você parte do pressuposto desse significado, desse termo, para clicar no link, né? Clicar naquele vídeo e tudo mais, porque é algo que mexe com a nossa percepção daquilo, vai fazer com que a gente tenha mais interesse naquilo. E aí o marketing se aproveita muito disso, né? Por exemplo, essa propaganda da Pepsi, que associa o produto com um ícone, né, do Game of Thrones, né, o Trono de Ferro. Ou, por exemplo, uma questão mais cultural, digamos assim, né? Especificamente na década de 70, 80, onde a gente tinha a figura do Marlboro Man, né? Que associava a imagem do cigarro a essa figura do cowboy americano, que era uma figura que era muito, digamos assim, bem vista pela sociedade americana daquela época e tudo mais. Era visto como um herói, né? E tudo mais. E associava o cigarro a essa figura legal, digamos assim, né? Então, isso é um efeito Prime, porque você parte dessa memória inconsciente que a gente tem, digamos, para influenciar nossas percepções, as nossas tomadas de decisão e tudo mais. Certo? Aí a gente tem a colaboração da amígdala. A amígdala ela vai contribuir para esse mecanismo da memória através da associação com a emoção, com o medo especificamente, né? Ela tem duas vias, a via direta e a indireta, né? A via indireta passa pelo córtex auditivo, por exemplo, e depois chega na amígdala, né? Saindo do tálamo. E a via direta ela vai do tálamo direto para a amígdala, certo? E aí, resumindo um pouco da topografia, né, da neuroanatomia da memória, a gente tem aqui essa figura, certo? O neocórtex, por exemplo, associado ao efeito priming, né? O estriado associado à memória de procedimentos, habilidades, né? Aprendizado associativo e condicionamento operante associado, por exemplo, à amígdala, ao cerebelo, e o não associativo associado às vias reflexas, né? Memória explícita associada, que é a de fato semântica, né, e a episódica associada ao lobo temporal medial, certo? Bom, e agora vamos para o conceito de amnésia. Amnésia é aquele conceito que a gente já sabe, né, de você esquecer alguma coisa, digamos assim, mas ele não é só isso, né? Existem primeiro dois tipos de amnésia, amnésia retrógrada e anterógrada. A amnésia retrógrada é quando a gente esquece, a gente perde a memória de alguns eventos que aconteceram antes de um determinado evento traumático, de uma cirurgia, certo? Não é aquele caso que a gente vê nos filmes de que, sei lá, o cara teve um evento traumático e ele esqueceu quem ele é, não lembra de nada. Não, não é bem daquele jeito, né? Ele esquece alguns eventos que aconteceram antes do trauma, antes da cirurgia, de uma determinada cirurgia que ele passou. Então, é só alguns eventos. Por quê? Porque não deu tempo daqueles eventos se consolidarem. Então, eles não formaram memória, certo? Não deu tempo deles formarem memória. Então, por isso que eles ficaram meio que no limbo. Eles se perderam. E a amnésia anterógrada, né? Que é quando você tem uma dificuldade de formar novas memórias. Então, anterógrada, no caso, é a ideia de ir para frente, né? Digamos assim. Onde você não consegue fazer com que um determinado fato se torne realmente uma memória consolidada, aquilo que você consegue evocar facilmente. Lembrando que memória é dividida em três etapas, né? Que é a aquisição da memória, a consolidação e a evocação, que é você, no futuro, digamos, você precisa daquele conhecimento, ele está consolidado e você diz, não, eu lembro, tá aqui, é isso aqui, certo? Isso é a amnésia anterógrada, beleza? Outra coisa que a gente tem, por exemplo, é a amnésia global transitória, certo? Como é esse conceito? A amnésia global transitória é quando você tem os dois, né, a amnésia retrógrada e anterógrada, só que é uma coisa autolimitada, que ela se resolve. Então, qual seria mais ou menos aí, digamos, o nosso contexto, né, para ter uma amnésia global transitória? Digamos que um indivíduo que passou por uma emoção muito forte, um indivíduo que ele foi submetido a um exercício físico extenuante,
que ele teve uma crise hipertensiva, digamos, né? Mas é um quadro geralmente autolimitado, certo? E existem outros contextos, né, que podem gerar amnésia global, mas de maneira geral é quando você tem amnésia retrógrada e anterógrada combinadas. Bom, famoso, né, que é o caso do paciente HM, né, o paciente Henry Molaison, né? O que é que acontece? Esse paciente HM, ele tinha uma epilepsia que era atrelada ao lobo temporal medial dele. E o que acontece? A conduta na época foi fazer cirurgia. Então retiraram, fizeram a ressecção desses lobos temporais mediais. E aí percebeu-se que esse indivíduo, ele, após esse evento, ele não conseguia formar novas memórias, né? Então amnésia anterógrada, e ele também não conseguia lembrar de alguns eventos que aconteceram um pouco antes do evento traumático, do caso da cirurgia, né? Nesse caso. Né? Então, o caso dele foi muito importante porque conseguiram topografar essa questão do hipocampo como responsável pela amnésia anterógrada, retrógrada, né? E viram também que ele tinha uma preservação, por exemplo, da memória operacional. Então, viram que as topografias eram diferentes, né? Um hipocampo, lobo temporal medial, e a outra córtex pré-frontal, por exemplo, né? Bom, então, no caso dele, ele tinha aquisição, tinha retenção temporária, mas não consolidava, não fazia retenção duradoura, por exemplo, né? Então, geralmente ele encaminhava ou para evocação e utilização, mas no caso de uma retenção temporária, ou esquecimento. Ele não conseguia fazer essa transição da retenção duradoura para a evocação, por exemplo. Certo? Outro conceito que a gente tem é o de hipermnésia. A hipermnésia, ela é justamente o contrário da amnésia. É quando você tem memória demais, digamos assim. Então você consegue reter muitas informações. Livros inteiros, por exemplo. Existem pessoas que tiveram hipermnésia, como por exemplo esse Solomon Chereshevsky, né, era um exemplo. Ele conseguia lembrar de vários números assim, de telefone, páginas inteiras de livros e tudo mais. Só que uma coisa que é interessante é que eles não tinham, esses indivíduos eles não têm capacidade de refletir sobre aquelas ideias. Eles só conseguem armazenar. A ideia, em tese, né, que eles conseguiriam armazenar muitas informações é porque eles conseguem transformar vários tipos de estímulo, seja visual, auditivo, em mecanismos de consolidar aquelas memórias, certo? Então se torna cada vez mais consolidado, assim, mais de fato efetivo. E aí um exemplo, né, na literatura que a gente fala de uma hipermnésia é um conto do Jorge Luiz Borges, né, que é o Funes El Memorioso, que é um conto muito interessante que retrata justamente essa questão filosófica, né, de você ter memória demais, mas você ter uma dificuldade de reflexão, digamos assim, né? É bem interessante. Quem tiver curiosidade é legal para ler. Bom, outro conceito que a gente tem agora é o de neurofisiologia da memória, certo? Um mecanismo molecular, como é que funciona isso, né? Quando a gente fala de neurofisiologia da memória, a gente tem que falar num termo que é o que a gente chama de long-term potentiation, que é quando você é um estímulo, digamos assim, uma potenciação a longo prazo, que é quando tu transforma uma determinada sinapse atrelada a um determinado fato, um evento histórico, enfim, um episódio da sua vida, tu atrela aquele fato a várias sinapses. Então, tu torna aquele conhecimento meio que consolidado. As sinapses relacionadas àquilo vão ser cada vez mais facilitadas e a evocação vai ser mais fácil. Né? Vai ficar como que se fosse na ponta da sua língua e vai ficar mais bem guardado, digamos assim, aquele fato. Mas qual é o mecanismo para isso? Lembrem que eu comentei que o glutamato ele é o principal neurotransmissor excitatório aqui no hipocampo. E lá da aula de sinapse, vocês lembram que um dos receptores atrelados é o receptor NMDA e o AMPA. O receptor AMPA, ele é um receptor que ele é permeável mais a sódio, praticamente só a sódio, mas também tem outras estruturas, né, mas principalmente sódio, e ele promove uma despolarização muito rápida. Então, para aumentar o potencial elétrico, para despolarizar rápido, é o AMPA. O NMDA, ele é um pouco mais lento, mas qual é a utilidade dele? Para que ele existe? Porque ele é permeável também a cálcio, e o cálcio ele tem uma série de mecanismos importantes na nossa célula. Entre eles, por exemplo, o cálcio ele vai promover um sinal retrógrado de feedback positivo para aumentar a liberação de mais neurotransmissores. Então ele aumenta a liberação de glutamato, por exemplo, já é uma coisa mais positiva, né? Outra coisa, ele vai estimular a fosforilação de proteínas para compor o receptor AMPA, fazendo com que ele seja, digamos assim, ativado, né? A fosforilação, geralmente, a gente tem a ideia de que quando você fosforila algo, você ativa alguma coisa. Na maioria das vezes é assim, em alguns cenários não é, mas na maioria das vezes é. Você fosforila algo, você ativa e estimula aquela atividade, aquela ação. E ele faz isso através de um mensageiro que é a PKC, né? A proteína quinase C, certo? Outro mecanismo que ele tem, que é feito na LTP tardia, é estimular a transcrição genética.
Então, ele vai mexer tanto na a questão da consolidação da memória e da aprendizagem. Ela mexe tanto na célula que ela muda até a transcrição genética, por exemplo. Então, você vai ter um mecanismo que vai transcrever esse gene aqui, e isso vai estimular a deposição de mais receptores AMPA. Então, você vai ter, para consolidar a memória, mais receptor AMPA para despolarizar mais facilmente aquela estrutura, e também feedback positivo que aumenta a liberação de neurotransmissor, certo? Então, você vai ter esses dois mecanismos que tornam aquela consolidação mais efetiva. E quando ela é mais efetiva? Quando tu tem uma associação daquela sinapse com estímulos de alta frequência, certo? E aí, naturalmente, se você tem vários receptores MPA despolarizando aquela estrutura, tu vai ter uma frequência cada vez maior, certo? Então, cada vez mais facilitada e mais consolidada. Outra coisa que é interessante destacar são os espios dendríticos, né, que são ramificações de dendritos que aumentam, digamos assim, a superfície de contato e aumentam, consequentemente, a captação de neurotransmissores, tornando aquela atividade mais efetiva, digamos assim, certo? Outra coisa, além de LTP, a gente também tem a LTD. Quando é que ela acontece? Quando tu associa aquela sinapse a um estímulo de baixa frequência. E aí, digamos assim, aquele evento, ele é meio que subjugado, no sentido de ele ser desvalorizado. E aí ele tende mais ao esquecimento do que aquele que é consolidado, da LTP e tudo mais, certo? Aí aqui são mecanismos, um gráficozinho, certo? Vocês vão ver, vou passar os slides. E aí uma comparação, né, pra gente comparar LTP e LTD. Quando tu tem um LTP, geralmente tu vai estimular a memória daquele fato, né? Aquele fato ele vai se consolidar mais. E é um estímulo associado a alta frequência. Enquanto que na LTD, estímulo associado a baixa frequência, aquele fato geralmente vai tender a ser esquecido ou desvalorizado, certo? Então, por exemplo, estímulo de alta frequência despolarizou aqui bastante, né? E tu teve uma entrada de uma grande quantidade de cálcio, uma concentração alta, que vai estimular proteínas quinases, que vão fazer com que você tenha mais proteínas sinápticas, isto é, mais receptor MPA e tudo mais, certo? E aí uma despolarização mais forte, né? Agora, quando tu tem um estímulo de baixa frequência, né, tu tem uma quantidade de cálcio menor e tu vai estimular, na verdade, a proteína fosfatase, que desfosforila as proteínas sinápticas que vão compor o receptor MPA. Então vai produzir, na verdade, LTD. Então essas duas diferenças vão codificar a resposta diferente. LTP consolida a memória. A memória vai ser mais facilmente guardada. LTD desvaloriza aquela memória, provavelmente aquela memória vai ser mais esquecida. Certo? Aqui estão minhas referências e muito obrigado, pessoal.